Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa mensagem que ecoou lá do deserto há milhares de anos. É uma frase tão poderosa que, sério, mudou o rumo da história. Ela está no livro de Mateus e a gente vai descobrir por que ela ainda ressoa com tanta força nos dias de hoje. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Poucas palavras, né? Mas elas foram um verdadeiro divisor de águas. E olha, isso não foi um conselho amigável, não. Foi um anúncio urgente que exigia uma resposta imediata. Vamos analisar o que cada parte dessa frase realmente queria dizer. Ok, para a gente entender o peso dessa declaração, vamos dividir nossa análise em 5 partes. Primeiro, a gente começa no deserto, onde tudo começou. Depois, vamos mergulhar na mensagem em si, entender o que arrependimento de fato significa, ver como isso preparou o terreno para Jesus e, por fim, claro, o que tudo isso tem a ver com a gente hoje. Então, vamos montar o cenário. A nossa história não começa num palácio ou num templo chique, não. Começa com uma figura bem radical, João Batista. E o lugar onde ele aparece, o deserto da Judéia, já é a nossa primeira pista de que algo extraordinário está para acontecer. Pensa só no contraste. As pessoas esperavam que uma mensagem de Deus viesse, sei lá, dos centros de poder, dos grandes templos de Jerusalém ou dos palácios reais. Mas, em vez disso, João aparece no deserto, um lugar de isolamento bem longe da influência religiosa e política da época. Essa escolha por si só já era uma declaração e tanto. E aqui vem a parte mais incrível. As pessoas foram até ele. Sem internet, sem redes sociais, sem nada disso. A notícia sobre esse pregador se espalhou no boca a boca. E por quê? Porque o povo de Israel esperava por esse reino há séculos. Então, só o boato de que ele estava finalmente chegando já foi o suficiente para levar multidões para o deserto. E isso nos leva à mensagem. O que ela tinha de tão convincente? Bom, era uma mensagem muito simples, mas ao mesmo tempo extremamente desafiadora. João não estava ali para dizer o que as pessoas queriam ouvir. Ele dizia o que elas precisavam ouvir. A mensagem dele tinha basicamente 3 partes. Primeiro, arrependam-se, um chamado para uma mudança total de mente e de direção. Segundo, endireitem os seus caminhos. Sabe, uma metáfora para tirar os obstáculos da vida que afastam a gente de Deus. E o motivo de toda essa pressa? O reino dos céus está próximo. Não era um sermão para fazer ninguém se sentir bem, era um chamado direto para a ação. Então, tenta se imaginar lá no meio daquela multidão, ouvindo esse anúncio tão forte. A única pergunta que ia ficar martelando na sua cabeça seria: como eu entro? Como eu faço para fazer parte desse reino que está chegando? E a resposta de João se resumia a uma única palavra: arrependimento. Mas o que ele queria dizer com isso não era simplesmente seguir rituais vazios ou mudar a aparência, sabe? Era algo muito mais profundo, uma transformação que vem de dentro. No contexto da mensagem de João, arrependimento não é só sentir culpa. É o ato de reconhecer que você está indo na direção errada, dar um giro de 180 graus e conscientemente alinhar sua vida com o que Deus espera. É uma mudança completa de rumo. Muitas pessoas que ouviram a mensagem de João responderam a esse chamado. E elas demonstraram essa resposta de um jeito bem público e simbólico, um ato que mostrava para todo mundo a decisão de mudar. Elas foram batizadas no Rio Jordão. E é muito importante a gente entender o simbolismo aqui. O ato do batismo em si não era a salvação. Pelo contrário, era um sinal público, externo, de uma decisão que tinha sido tomada por dentro. Era a forma delas declararem: eu mudei de direção e estou me preparando para o que e para quem está vindo. E isso nos leva ao propósito final de todo o ministério de João. A pregação no deserto, a mensagem dura, o chamado ao arrependimento, os batismos, tudo, absolutamente tudo, foi feito para uma única coisa: preparar o caminho para Jesus. Ok, isso tudo monta o cenário histórico da coisa. Mas o poder dessa mensagem é que ela não fica lá no passado, não. Ela ecoa diretamente nas nossas vidas hoje, o que levanta a pergunta. E isso nos leva à pergunta mais importante de todas: como é que essa mensagem antiga, lá do deserto, se aplica a mim e a você hoje? Será que a resposta mudou? A resposta, ao que tudo indica, é não. O caminho para entrar no reino dos céus continua o mesmo: arrependimento, aquela mudança de direção que a gente falou, e fé em Jesus. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, reforça essa ideia. Essa citação traça uma linha bem clara, afirmando que a fé nele é o fator decisivo entre a condenação e a vida. É uma declaração assim bem direta sobre o que está em jogo.
E aqui está a peça final e mais importante desse quebra-cabeça. O reino que João anunciou não é só um evento futuro que a gente tem que esperar. De acordo com os ensinamentos de Jesus, ele já chegou. É uma realidade presente, disponível aqui e agora, no meio de nós. No fim das contas, essa mensagem antiga do deserto nos deixa com uma pergunta muito atual e muito pessoal. Se o anúncio foi feito e o caminho foi mostrado, qual é a implicação dessa mensagem para a forma como a gente vive hoje? É algo para se pensar, não é mesmo?